combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 14. Isaías 57, 14. O tema dessa pregação, da aridez à consolação. Repete comigo: da aridez à consolação. Eu queria pedir a atenção de todos vocês, até mesmo do pessoal que estiver aí na barraquinha, o pessoal que estiver conversando, porque depois de tudo que nós ouvimos, da maneira em que o Charles ele encerrou a pregação dele, que ele me desconcertou, porque eu preciso, a partir do tema que me foi dado, continuar aquilo que ele pregou. Ele trazia uma coisa no meu coração, mas eu ouvindo ele pregar aquilo que Deus lançou sobre nós, aquilo que Deus falou, o propósito que Deus fez conosco. E aí eu comecei a entrar em choque, né? Eu falei, poxa, eu preciso dar o segundo sentido de tudo aquilo que aquele que é chamado a ser consertador de rede, aquele que é chamado a ser rede, aquele que é chamado a ser pescador, aquele que é chamado a ir além, o que acontece na vida dele, qual é o processo depois do processo de escolha, de ser amado por Deus, qual é o processo que passa todo homem e toda mulher de Deus, depois que ele se encontra com Deus à beira do seu caminho, ele deixa o barco, ele deixa a rede, ele deixa o pai, ele deixa tudo. Qual é o outro processo que vai edificar, que vai qualificar, que vai fazer com que a pessoa a qual Deus escolheu, elegeu, qual é o processo que vai maturar a caminhada dessa pessoa? Porque se a gente pegar do jeito que a gente terminou e eu sou assim, eu tenho a graça, e para mim é uma graça, gente, eu estar aqui pregando com duas pessoas, que é o irmão Trovão e o Charles, que eles são da minha casa, não é? Nós não somos, quando nós se encontramos
Somente que a ideia de que você é pescador e que agora você vai lançar a rede e o peixe vai vir. O Charles profetizou, falou, é isso. Amém, glória a Deus, eu estou saindo no fogo. Agora eu vou... Mas espera aí. O vir após mim para fazer o pescador exige esse processo que nós vamos entrar agora. Isaías 57, 14. Será dito: abri a estrada e aplanai-a. Retirai do caminho do meu povo todo o obstáculo. Porque eis que diz o Altíssimo, cuja morada é eterna e o nome é santo, habitando como santo numa elevada morada, auxilio, todavia, o homem atormentado e humilhado. Auxilio toda a vida. Quem? O atormentado é o humilhado. Preste bem atenção nas palavras que Deus está usando. Venho reanimar os humildes e levantar o ânimo dos abatidos. Realmente, não desejo controvérsia sem fim. Não persistir sempre no descontentamento, senão o espírito desfalecerá diante de mim. Assim como as almas que eu criei. Assim como as almas que eu criei. Por causa do crime do meu povo me irritei um momento. Ferida da costa a minha indignação, enquanto o rebelde agia segundo a sua fantasia. Olha o que o Senhor está dizendo. Vi sua conduta, disse o Senhor, e o curarei. Vi sua conduta e o curarei. Vou guiá-lo e consolá-lo, e vou assomar aos lábios dos aflitos ação de graça. Vou somar ao lábio de quem? Dos aflitos, uma ação de graça. Paz, paz, aquele que está longe e aquele que está perto. Mas os ímpios são como um mar encapelado, que não pode se acalmar, cujas ondas revolvem lodo e alma. Não há paz para o ímpio, diz o meu Deus. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Eu me lembro, quando eu fiz uma experiência de Jesus como essa, e foi numa noite que alguém chegou e pôs as mãos sobre mim e lançou uma profecia sobre a minha vida. E disse que você será pescador de homens a partir de hoje. Deus vai te dar o dom da palavra, você vai pregar, Deus vai abrir portas no Brasil. Eu havia passado por um processo de que eu estava vazio, morto, e num dia que eu pisei num grupo de oração, ali Deus ele me tomou por completo, depois de mais de 15 anos de vida mundana, de vida errada, de fazendo tudo errado, de longe da presença de Deus, de ter tentado suicídio, de ter deixado a minha casa, de ter vida desregrada, de ter vida de prostituição, de alcoolismo, de vícios. Deus olhou para mim e fez esse processo. Vinde largar tudo e eu vou te fazer pescador de homens. E aquilo foi muito forte para mim, e eu fui tomado de uma emoção, e eu me lembro que quando eu pisei no grupo de oração, eu chorei ali por 2 horas, uma história de 15 anos de pecado, de 15 anos de tristeza, de 15 anos tentando suicídio, demônios que me acercavam, demônios da sexualidade, demônios do roubo, porque eu cheguei a roubar, eu cheguei a prostituir, e naquele momento Deus me levantou, não olhou para a minha história, não olhou para as portas que eu fui abrindo, não olhou para as portas que eu entrei, mas Ele pegou-me lá no fim do caminho, fez o retorno, pegou na minha mão e foi falando: essa porta tem que se fechar, essa tem que se fechar, essa precisa, e as portas foram fechando, e os convites vinham aparecendo, e eu ia dizendo não, porque até então eu dizia sim para tudo que o mundo me oferecia. E no dado momento que eu fiz essa experiência, eu comecei a dizer não para todas essas coisas. E eu comecei a falar: eu quero Deus, eu quero falar desse Deus,
e eu estava no entusiasmo, eu estava numa, como a gente diz, numa pegada. Eu acordava de madrugada, Deus me acordava, eu não sabia rezar o terço, eu começava a rezar, procurar meios de rezar e falar com Deus na madrugada, e de repente num dia eu estava rezando, olhando para uma imagem de Nossa Senhora, rezando o último mistério de um terço, entrou uma luz no meu quarto, eu não sabia o que estava acontecendo, eu comecei a orar em línguas, fui batizado no Espírito, e comecei a chorar e cantar em línguas para Nossa Senhora, e comecei a falar assim: Jesus, eu te amo, eu quero dar a minha vida por ti, Jesus. E eu acredito que todas essas vezes Jesus ficou só escutando. Jesus, tá bom. Aí eu participava de outro retiro, eu queria orar, eu queria ir no retiro. Vai pregar fulano lá, eu vou lá pregar, vou lá ouvir. Vai para o retiro, eu quero lá ouvir, que Deus tem uma promessa na minha vida. E eu estava todo empolgado, e aí daqui a pouco me chamaram: olha, vai participar do grupo de oração, vai ser intercessor. E eu comecei a entrar nesse processo, nessa dinâmica de servir a Deus. E Deus foi me levando, e eu todo dia: Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. Senhor, me leva, Senhor, faz de mim um pescador, me apresenta a gente para pregar. E eu fui. Eu todo empolgado. E depois desse processo, porque assim, a gente costuma a fazer essa jura: Jesus, eu não vou te abandonar, Jesus, eu não vou te largar. E como falou o Charles, a gente volta para o mesmo caminho, mas a gente volta cheio de vício. Ou a gente muda de lugar, ou a gente muda de caráter. E eu precisava mudar o meu caráter, eu precisava renunciar a palavrão, eu precisava renunciar a prostituição, eu precisava renunciar a um monte de coisa. E eu me lembro que naquela época, eu estava jogando futebol, e a coisa que eu mais gostava era jogar futebol. Cheguei a disputar campeonatos paulistas aí, de futebol de salão e tal. E a gente estava com um time de futebol jogando em Bragança. O prêmio era um carro, e eles me colocaram à frente de tudo isso, porque no ano anterior, a gente por pouco já estava dentro do carro, a gente perdeu o carro. Falei: não, Ricardo, ano que vem a gente vai ganhar. Mas no meio dessa trajetória, desse caminho, dessa porta que se abriu para mim, que era o futebol, eu encontrei Jesus. E aí, num dado momento, eu falei assim: poxa, eu estou falando para Jesus que eu quero ser todo dele, e eu preciso abandonar um monte de coisa, eu preciso renunciar a um monte de coisa. E aí, num dia eu estou dormindo, e eu começo a ter uma visão de um campo de futebol pegando fogo, e tragava tudo para baixo como se fosse no inferno, e puxava assim, ó. E eu acordei assustado porque eu estava nesse campo de futebol, e aquilo me puxando. E aí eu acordei assustado, fui rezar, pedi: Senhor, dai-me uma palavra. E o Senhor me fez abrir a Bíblia em Timóteo capítulo 2, que a palavra de Deus diz assim: você que se alistou no exército do Senhor, você precisa abandonar as suas coisas civis. Para você ser um bom soldado, você precisa caminhar segundo a regra, diz o Senhor. E eu falei: eu estou entendendo, o Senhor não quer mais que eu vá para o campo de futebol. Entenda, eu estou falando que ir jogar futebol é errado. Eu estou falando do que Deus falou para mim naquele instante. Hoje eu só não estou jogando futebol mais porque eu não tenho tempo, porque eu engoli a bola. Comecei a comer a bola. Eu gosto muito de futebol. Mas não cabia mais para mim estar no meio daquele lugar. Por mais que ali fosse pessoas que precisavam ser evangelizadas, mas naquele momento eu não estava preparado. Porque o que o Charles disse? Você precisa vir após mim, e eu te farei pescador de homens. Ou seja, eu estava andando após ele, mas eu ainda não era o pescador de homens. Tem muita gente que já sai do retiro dele, acha que já está pronto e sai dizendo para todo mundo que tem que se converter. Na verdade, existe um processo de maturação. Então, naquele dia, foi um domingo de manhã, eu entrei no carro com todos os meninos, cheguei lá, a gente se reuniu para fazer, como é que ia fazer o jogo, como é que ia ser, daquela pré-eleição que a gente fala. Eu falei: irmãos, eu não tenho nada contra ninguém aqui, amo todos vocês, respeito todos vocês, mas a partir de hoje eu não venho mais. Mas por quê? Porque eu encontrei um amor maior na minha vida, é Jesus, e eu preciso agora me retirar, sair dessa realidade para viver aquilo que Deus quer para mim. E aí, uns começaram a reclamar, outros
Mas o que está acontecendo? Aquilo tudo que, como disse o Charles, mas poxa, ele mudou de vida, ele vai deixar o futebol que ele tanto ama para voltar, para ir para a igreja e tal, e não sei o quê, e ficou aquele processo, uns entenderam, outros não entenderam, outros se afastaram, foram embora, não estão sabendo, não quer conversa. Mas o interessante é que, ao passar do tempo, quando Jesus ele te faz o pescador de homem, eles voltam todos para você. Ô Ricardo, você reza por mim, eu estou precisando, estou com problema com a minha mãe, estou com problema em casa. Porque quando a gente aceita Jesus, existe um processo. Primeiro a gente é ridicularizado. Depois, quando a gente passa pelo processo de maturação, a gente começa a ser respeitado. E o terceiro processo, eles passam a procurar a nós, para que a gente possa evangelizar a vida deles. Os mesmos que um dia falaram que você não era o beato, você largou o futebol, você largou tudo, agora você só está dentro da igreja, você vai ser padre, hoje são aqueles que me procuram para falar, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua oração. Porque esse é o processo. A gente vai ser ridicularizado. E assim como eu fui, e eu saí, fui abandonando tudo, fui deixando amizades, fui deixando pessoas, para que eu pudesse, Deus, me apresentar a outras pessoas que me levassem a cumprir aquilo que Deus queria para a minha vida, que era o chamado, que era levar a palavra, que era falar do amor de Deus, que era anunciar a conversão. Só que assim, para todo o êxodo na nossa vida, o que é o êxodo? O êxodo é a libertação. O êxodo é quando o povo está vindo, o faraó está perseguindo, o demônio está vindo atrás, e Deus abre o mar, e você passa o mar a pé enxuto, e lá está vindo cavalos e cavaleiros, faraós, cavalo e cavaleiro, e Deus fecha o mar sobre todos eles, e você caminha pelo mar a pé enxuto, você olha para trás, cadê o faraó? Cadê os cavalos? Cadê os cavaleiros? Deus derrubou todo mundo, Deus engoliu todo mundo, não deixou que ninguém te tocasse, porque para Deus você é especial, para Deus você é um eleito, para Deus você é escolhido, então Ele não vai deixar que ninguém toque na menina dos olhos de Deus. O que Deus está dizendo para nós? Quando Ele abre o mar, quando o êxodo acontece, aquele que comprar briga com você, comprou briga comigo, e quem compra briga com Deus, vai perder, e Deus sempre vai nos dar a vitória. Então nós somos levados por esse processo de emoções, de ver Deus fazendo, de repouso no Espírito, de graça, de favor de Deus, e a gente vai dizendo, Senhor, eu te amo, eu quero te servir, eu estou contigo, Senhor, vamos lá, Senhor, hoje eu estou quente, hoje eu estou no fogo, e a gente vai passando e Deus só está olhando. E aí Deus fala, beleza, o êxodo já aconteceu, eu já te tirei da mão do faraó, já engoli tantas coisas, você vai precisar renunciar a outro para você ser alguém diferente dentro da igreja, você vai precisar renunciar ao seu caráter, você vai precisar renunciar a algumas coisas da sua vida, e aí Deus olha para você e vê assim, ó, o êxodo aconteceu, mas ainda ele não está pronto, e existe algo que dentro de nós, que é uma ação de Deus que Ele faz, que é aquilo que vai fazer com que a gente se sinta ao mínimo mais honrado de dizer, Senhor, eu vou. E é aqui que está o problema da igreja. Quando o êxodo acontece, quando a libertação acontece, qual é o processo que Deus faz com o povo? Vai levar o povo para onde? Tirou o povo da mão do faraó, abriu o mar, já colocou o povo dentro da terra prometida? Não, para onde Deus levou o povo? Para o deserto. E o que é o deserto? Se não um lugar árido, seco, sem vida. O mesmo Deus que realiza o êxodo, o mesmo Deus que realiza o grande feito na nossa vida, o mesmo Deus que nos encanta com o mar que se abre, com os anjos subindo e descendo, o mesmo Deus que nos faz encantar com a sarça, o mesmo Deus que nos faz seguir a tua voz, é o mesmo Deus que agora para tudo, a terra prometida está lá, mas você precisa passar pelo deserto. E o deserto é sinal de aridez. Abro parênteses. A aridez espiritual, o deserto, é só para quem um dia fez a experiência de Deus. A aridez espiritual não é vazio espiritual. Vazio é para quem nunca se encontrou com Deus. Como a samaritana, ela está à beira do poço como? Vazia.
vazia. E Jesus oferece o que para ela? Água. Agora, a aridez é um processo que passa aquele que um dia fez a experiência de beber na fonte de Deus, aquele que fez uma experiência com o extraordinário, aquele que fez uma experiência mística com Deus, aquele que foi convertido, aquele que muito, como hoje choraram, repousaram no Espírito. Então a aridez é para quem fez um processo, passou por um processo de conversão. É como Santa Teresa de Ávila, que passou 19 anos num estado de aridez. O que é o estado de aridez? Como se ela estivesse num deserto. Ela não sentia nada, ela não ouvia a voz de Deus, não sentia emoções. Mas nos 19 anos, durante toda a sua vida, em nenhum dia ela deixou de buscar Jesus na Eucaristia, mesmo vivendo um processo de aridez. É como Teresa de Calcutá, que no seu processo, no seu chamado, ela evangeliza mais de 40 anos, indo até os pobres, acordando 4 horas da manhã, rezando e adorando Jesus até as 9 horas da manhã, abrindo as portas da sua casa, do lugar onde ela morava, e saía em direção aos pobres, aos doentes, aos feridos. Só que no coração de Madre Teresa de Calcutá era seco, ela não ouvia Deus, ela não sentia Deus, ela não orava em línguas, ela não tinha um mistério com Deus, ela não tinha uma relação, ela não ouvia a voz de Deus. Ela não tinha a consolação. Mas o que fez de Madre Teresa de Calcutá, o que fez de Santa Teresa de Ávila, mulheres santas? Passar pela aridez com uma confiança que Deus estava com elas. Passar por esse momento, eu não estou ouvindo Deus, eu não estou sentindo Deus. Aonde Deus está? Cadê Deus? Cadê o Senhor? Eu não estou vendo. O processo que Deus faz conosco, depois dessa linda conversão, é nos levar para um campo árido. Para quê? Porque no livro do Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 5, diz assim, que o Senhor, Ele nos leva para o deserto. Para quê? Para o lugar árido. Para ver se aquilo que a gente proferiu com os lábios a respeito de Deus é verdade no nosso coração. O que Deus está dizendo? Olha, por que você vai para o deserto? Se o que você falou naquele retiro, no Retornai-vos 2021, no momento que o Charles pregou, no momento que você chorou, que todo mundo rezou para você, você falou, Jesus, eu te amo, eu sou uma nova geração. O que Deus vai fazer com você agora? Não pensa que Deus vai te levar lá no alto das alturas, ficar olhando para você, aqui está a pessoa mais linda do mundo, agora ele está convertido. Não, qual é o processo? Para que tudo aquilo que você falou é verdade, Deus vai testar onde você? Na aridez. E aridez, abre outro parênteses, é diferente de tibieza. Saibam separar essa palavra. O que é tibieza? Tibieza é esfriamento de Deus. Tibieza é quando a gente vai perdendo o sentido das coisas de Deus. Tibieza é quando a gente vai se enfraquecendo e não acredita mais em Deus, não vive mais a doutrina, relaxa na fé, relaxa em tudo. A aridez, como eu dizia, como Madre Teresa de Calcutá, ela nunca sentia a presença de Deus, mas ela nunca relaxou na vida de oração, ela nunca relaxou na sua adoração, ela mesmo não sentindo Deus, mesmo não tendo vontade de estar nos lugares, ela esteve na presença de Deus, ela comungava, ela adorava Jesus. Portanto, ela estava passando numa aridez, mas ela sempre acreditou que Deus estava com ela. Ela não sentiu o arrepiozinho, ela não sentiu o consolo. E aí está o problema, porque muitas vezes o problema do cristão não é o começo nem o fim, é o meio. E é no meio que Deus vai nos levar para um terreno árido. E é na aridez que Deus separa os meninos dos homens. Porque o que é aridez? Senão um processo de maturação, de purificação de Deus fazer o quê? Porque você só fica no oba-oba, hoje eu fui para lá, foi glória, foi fogo, foi poder, foi glória, eu senti a presença de Deus, eu orei em línguas, eu arrepiei, eu virei cambalhota, eu virei pirueta. Você não dá uma resposta para Deus, você vive de uma emoção, você vive de um impulso emocional. Agora, quando você entra no processo de deserto, de aridez, você vai passar por situações difíceis.
Olha, hoje eu não quero rezar, mas eu preciso rezar. Hoje eu não quero ir na missa, mas eu vou na missa. Olha, hoje Deus não falou comigo, hoje eu não estou sentindo nada. Hoje eu não ouvi a voz de ninguém, hoje eu não tive um abraço, hoje eu estou desconsolado. Só queria uma pessoa que olhasse para mim e dissesse: Jesus te ama, e ninguém te disse. Mas você ainda diz assim: eu ainda vou acreditar em Deus. A gente vai sendo humilhado. Eu me lembro que aí, quando eu passei por esse processo, saí do oba-oba, comecei a estudar. Sabe o que aconteceu comigo? Como o Charles falou, a minha cidade é pequena. Eu era o boom da cidade, porque eu fui a conversão. A minha vida virou nos avessos. De um dia para a noite, todo mundo começou a comentar: ó, o Ricardo agora está na igreja, ó, o Ricardo vai passar por isso. Agora o Ricardo agora ele é um homem de Deus. Toda a cidade, a igreja começou a vibrar. Oh, que legal, ele se converteu, que legal, é um peixe grande que nós pescamos. Mas a mesma igreja que vibrou com a minha conversão foi a igreja que começou a me negar. Eu não quero mais saber de você. Iam para os encontros, ninguém me levava para encontro de pregador, para encontro de renovação. Eu tinha que ir sozinho, me virar. Começou todo mundo me abandonar: aqui você não pode pregar. Onde chegou o irmão, falou para mim, falei: irmão, e aí seu grupo de oração comunitária está uma bênção, tal, e aí? Ele falou: está passando por algumas restrições. Eu falei: quando o Covid, ele: não, o padre também pôs umas restrições. Eu falei: nossa, o que é? Ele falou: não, com relação a pregadores. Eu falei: ele falou: e você não pode pregar na minha paróquia. Eu falei: caramba, o padre falou que você não pode pregar na minha paróquia, você prega muito diferente. Veja, então esse é o processo de aridez, que nós vamos sendo levados para um lugar que depois da nossa conversão a gente não tem consolo. E qual é a única? A gente não vive mais pelas emoções daquilo que a gente está vendo, a gente vive pela fé. O que te faz caminhar a fé? Porque muitas vezes vocês veem a gente pregando aqui, o irmão Trovão, o Charles, o Ricardo, poxa, eles têm uma unção. Olha, o pessoal, quando o irmão vai lá em casa, todo mundo fica olhando: hoje naquela casa vai cair fogo. Cai nada. A gente vive partilhando as nossas misérias. Quando a gente chega lá, o Charles, com a vida dele, com a família dele, o que a gente fica falando? Tentando achar caminho para muitas vezes sair de uma aridez espiritual. Porque é aí que Deus nos levou. Mas nos levou para quê? Porque Deus não nos ama, não. Porque Deus nos ama muito, mas Ele precisa fazer com que nós sejamos maturados. Ou seja, aquelas coisas que vieram do mundo, que eu era fofoqueiro lá fora, que eu era mulherengo lá fora, elas precisam ser quebradas. O deserto que Deus fez o povo caminhar 40 anos, a terra prometida era logo ali. Mas Deus fez caminhar 40 anos de aridez para dizer o quê? Que aquele povo precisava ser curado das coisas antigas que ele trazia, antes da sua conversão, antes do êxodo, antes do milagre. Aquele povo precisava tirar seus vícios, as idolatrias. Aquele povo precisava tirar certas manias. Aquele povo precisava de falar palavrão. Aquele povo precisava de parar de fazer fofoca, de viver prostituição. Então Deus foi levando para uma aridez. Mas a aridez é um processo que todo homem e mulher de Deus precisa passar. E qual é a consequência da aridez? Ou nós vamos escapar de Deus e vamos voltar para a vida velha, se não entendemos que Deus está do nosso lado mesmo em silêncio. Ou nós vamos embora e largar tudo, ou nós vamos sair dessa aridez, desse período fortalecido, robustecido. A gente vai sair com autoridade espiritual, a gente vai sair consolado, a gente vai sair com força, a gente vai sair cheio da graça de Deus, irmão. O processo de passar pela aridez espiritual é o processo de Deus dizer: eu estou trabalhando, fica tranquilo, mesmo que você não está vendo, mesmo que você não está ouvindo. Quando nós estamos passando por aridez, estamos passando com Deus em oração, qual que é o segredo da aridez? Não parar de rezar. Eu estou rezando o terço, não estou sentindo nada. Gente, eu não sinto nada. Eu rezo, eu vou ser bem sincero para vocês, isso é intimidade da minha oração. Eu não sinto nada, não escuto Deus falando quando eu estou rezando, eu não viro cambalhota. Às vezes você puxar uma oração em línguas é uma dificuldade muito grande, porque é o processo que Deus está me levando. É o processo de aceitação da vida missionária. Para que eu entenda a providência de Deus, eu preciso passar necessidades.
Então Deus me leva uma aridez, sem me consolar muitas vezes financeiramente, sem me consolar muitas vezes na parte da minha saúde, sem me consolar para quê? Para que Deus uma hora chegue e me console de que forma? Com a cura, com a bênção que eu preciso. Irmãos, escuta o que eu vou te dizer para você, isso é profético. Passar pela aridez é você entender que Deus está em silêncio trabalhando e Ele está apenas montando uma mesa, e que na hora certa, sobre essa mesa, vai transbordar o cálice da vitória de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. O processo de aridez é você chorando, é você não sentindo nada, mas o meu Deus está preparando uma mesa à vista dos meus inimigos. O processo de aridez é saber, eu não estou ouvindo Ele, por quê? Porque Ele está trabalhando, e eu não posso atrapalhar o processo dEle na minha vida, e Ele está me curando. Irmãos, as maiores vitórias, os grandes derramamentos do Espírito, a grande construção de Deus, não é feito no momento de oba-oba da glória, é feito quando nós estamos passando pelo deserto árido, sem sentir nada, mas reconhecendo que Deus está comigo, que Ele vai fazer, que existe um tempo e que eu já posso sentir o cheiro da terra prometida, e quando eu lá chegar, tem fruto, tem vitória para a minha vida. É no processo de aridez que a gente não vê, mas que está sendo infuso sobre nós uma unção sobrenatural. A unção, muitas vezes que você vê a pessoa pregando, ela não é feita no oba-oba, ela não é feita no estudo em cima de um livro, ela não é feita na Bíblia, irmãos. A unção que Deus tira de um homem é na sua aridez, quando ninguém está vendo, ele está chorando, quando nem Deus está consolando, e ele está lá chorando. Eu acredito na presença de Deus, eu vou pagar esse preço, porque um dia Deus me tirou lá da beira do mar, tirou barco, tirou pai, tirou rede, mas Ele falou que me faria pescador de homens. Unção para pregar, unção para curar, ela não é feita no livro, ela não é feita, é importante estudar, tem que estudar, mas a unção que você vê muitas vezes, ela é tirada na aridez, sem consolação, mas apenas com uma coisa: o Senhor está comigo. Quando Deus nos leva para a aridez, é para tirar todo esse emocionalismo. É claro que hoje, num retiro como esse, o Espírito trabalha na nossa emoção, nos faz chorar. É lindo, eu passei por isso. Mas é no caminho da aridez que eu procuro o doador de todas as coisas, não as doações que Ele tem que me oferecer. Porque enquanto a gente estiver na emoção, você sabe que a gente está procurando só o que Deus pode me oferecer, mas eu não quero o doador. Quando eu passo para a aridez, eu passo a querer viver só com o doador, e aí as doações, a providência vem. Você precisa entender quando Deus silenciar na tua vida. Você precisa entender o silêncio e o não de Deus, porque é isso que vai te fortalecer, que é isso que vai te dar chancela, é isso que vai te dar envergadura espiritual, é passar pela aridez, confiando e acreditando em Deus. Santo Inácio de Loyola, ele vai dizer assim, que no tempo da aridez, qual é a recomendação? Reza mais o terço, adora mais Jesus, tem mais tempo para a palavra de Deus. Mas Ricardo, eu abro a palavra, eu não entendo nada, eu não estou ouvindo o que Deus está falando. Abre a palavra de Deus. Eu vou para o sacrário, Jesus, eu não entendo, Ricardo, ninguém fala comigo. Eu rezo o terço, eu termino e nada aconteceu. Continua rezando. Não deixa de rezar. Não deixa de procurar Deus. Não deixa. Porque depois da aridez só vem a consolação para aqueles que perseveram. E por que Deus me deu esse texto de Isaías 57? Porque quando Isaías está falando, ele está falando para esse mesmo povo que viu o êxodo, que viu a libertação, que foi tomado por uma emoção e que passou para o deserto para ser purificado, que passou para a aridez. E dentro do processo, esse povo que carregava vícios, que como
Quando ele voltou, ele saiu, ele fez essa mudança e ainda ele voltou, ele só mudou de lugar. Mas as coisas continuaram velhas dentro do coração dele, não tinha mudança. Deus levou para o deserto e depois Deus permitiu um exílio. E o que é o exílio? Senão tirar todas as suas consolações, te privar de todas as consolações. E Deus começa a falar com o povo, para o povo ser fiel mesmo naquelas situações. Tudo me foi tirado, eu que um dia experimentei, vi mar abrir, ver tudo isso, agora por conta das minhas falhas, do meu erro, porque ainda eu entrei dentro da igreja, disse que me converti, mas ainda eu faço coisas de gente que é pagã. Deus permite que o povo vá para um exílio, porque o povo ainda não corresponde integralmente à aliança com Deus. E o profeta Isaías, quando ele está olhando para esse povo, ele vai dizer que no meio desse povo existe um povo ímpio, e que esse povo ímpio não quer saber de nada. Então eles estão passando pelo deserto, estão passando pela aridez. É gente escolhida por Deus, é gente que encontrou o êxito, é gente que experimentou a libertação, é gente que viu graça de Deus. Só que no meio da aridez eles fazem uma outra opção de ser ímpio. O que é ser ímpio? Já que Deus não está fazendo, já que Deus me colocou nessa situação, eu não quero mais saber de Deus. Eu vou começar a levantar outros deuses, vou começar a adorar outros deuses, vou começar a me prostituir de novo, eu vou começar a adorar o Deus da fertilidade, eu vou começar a fazer isso aqui, eu vou lá para o terreiro hoje, eu vou lá para outra igreja hoje, eu vou servir esse Deus hoje, porque é o Deus que me tirou do exército, do deserto, o Deus que me tirou, fez passar pé enxuto, ele não liga mais para mim onde ele me colocou. E o profeta Isaías está olhando para um povo ímpio que está se perdendo, porque está passando o quê? Um processo de aridez. Qual é a posição? Eu preciso me manter firme. Se Deus me colocou aqui, nessa aridez, nesse exílio, é porque Ele tem um propósito comigo. Veja, do povo que escolheu viver como ímpio, adorar outros deuses, seguir outro caminho, a mesma promessa que Deus tinha para eles, tinha para os outros que viviam a justiça. Veja, mesmo fazendo a opção de viver como ímpio, a promessa não havia sido retirada deles, amém? E o profeta Isaías está olhando para tudo isso, vendo eles cair na idolatria, vendo ele cair num monte de coisa, e aí o profeta vai falar um pouco antes desse capítulo que nós lemos. Olha, eles caíram tanto, eles estão vivendo hoje um pecado tão grande, que se eles gritarem por socorro, Deus não vai ouvir mais. Por quê? Porque eles se afastaram tão grande, tão distante de Deus, e que o profeta vai dizer, se você continuar vivendo como um ímpio, não adianta você pedir socorro, porque Deus ele não vai vir. Se na tua aridez você buscar outro caminho, não está dando certo aqui, agora eu vou para outra igreja, eu vou procurar isso aqui, eu vou lá para o centro espírita, eu vou adorar outro Deus, eu vou cair no mundo. Não adianta depois você pedir socorro para Deus, está dizendo o profeta Isaías para aquele povo. Agora, Isaías contempla tudo aquilo, um povo fugindo da aridez espiritual, um povo fugindo, mas ele olha, e o título dessa passagem diz assim, consolação dos fiéis. O que o profeta Isaías está enxergando? Que no meio daqueles que escolheram viver como ímpio, existe um povo que e aí ele começa a olhar para aquele povo, que mesmo todo mundo andando para o lado de lá, ele preferiu ficar com Deus, mesmo eles caindo muitas vezes. Isaías começa a falar, olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar para Deus, vocês precisam levar uma vida justa. Eles iam todo mundo caminhar para o lado de lá, e eles ainda falavam assim, eu vou ficar com Deus, eu quero ficar com Deus. Aí o profeta Isaías é levantado no capítulo 57, no versículo 14, ele olha para aquelas duas realidades, do ímpio no meio da aridez, e daqueles que são fiéis, que mesmo com todas as dificuldades, mesmo abandonado, mesmo sem consolação, mesmo sem lugar para adorar a Deus, mesmo com perseguição, mesmo com silêncio de Deus, ainda eles querem se manter fiéis. Aí Deus olha, levanta o profeta e fala, o profeta começa a dizer, agora vocês vão ver com quem eu estou. Aí o profeta começou a falar para quem? Para aqueles que eram fiéis, para aqueles que dentro da aridez se manteram. Porque, entenda uma coisa, toda alma que passar por uma aridez, Deus tem algo extraordinário para ela, em nome de Jesus, amém?
Deus tem algo extraordinário reservado para a sua vida, mas você precisa entender o tempo de aridez e de deserto na tua vida, em nome de Jesus. Se você abandonar, você vai perder a promessa. Se você relaxar, você vai perder a promessa. E o que Deus está dizendo? Aí Deus começa a falar com o povo. Isaías levanta a voz em nome de Deus e começa: será dito naquele dia. Para quem? Para os fiéis. Eu vou retirar do seu caminho, irmão, irmã, todo o obstáculo que foi colocado. Levanta a tua mão direita e diga amém. Olha como Deus começa falando com o povo. Se na aridez tentaram te levar para a idolatria, se na aridez tentaram te fazer viver como ímpio, se na aridez ficaram colocando obstáculo, não vai dar certo. Você vai continuar nessa igreja, você vai continuar indo lá para o grupo de oração, você vai continuar comungando. Olha o que Deus está dizendo para você. Se disseram tudo isso a teu respeito, hoje eu estou dizendo: estou preparando um caminho para você. E se o diabo levantou um obstáculo no meio da aridez, eu estou tirando com a minha mão. E ele continua falando: porque eis que diz o Altíssimo, veja, é Deus que está dizendo, cuja morada é eterna, habitando num lugar como um santo. Olha o que ele vai dizer. Aí ele vai dizer para Isaías: agora eu vou mostrar com quem eu estou. Sabe com quem eu estou? Eu auxilio aquele que passou pelo exílio, todavia está atormentado, arrebentado, humilhado. Aquele que está abatido, aquele que não ouviu a minha voz, aquele que quando todo mundo perseguia, ele resistiu, aquele que se manteve firme depois daquele encontro, aquele que mesmo vendo toda a situação adversa, ele se manteve firme, ele se manteve. Com quem eu estou? Está dizendo o Senhor: com aqueles de coração abatido, todavia auxilio o atormentado. O que Deus está dizendo para você nessa manhã, irmãos, para você se levantar e sair daqui sem medo de nada: eu estou com você, mesmo humilhado pela situação do mundo, mesmo atormentado por demônios que querem te tirar da presença de Deus, eu te auxilio, eu estou contigo. E eu quero complementar a pregação do Charles. E se um dia você foi para o mesmo caminho, que era um deserto, com lágrimas nos olhos, você vai mudar de rotatória, e a partir de hoje você vai voltar por que caminho? Pelo mesmo caminho, só que agora com um sorriso no lábio, em nome de Jesus. É para o mesmo caminho que você volta, porque o Senhor auxilia os abatidos, porque o Senhor vai te consolar, porque o Senhor vai estar contigo, e você vai voltar pelo mesmo caminho, encontrando o que te humilharam, encontrando os mesmos sofrimentos, só que agora você vai voltar com um sorriso no rosto, e dando glória a Deus, e dançando na presença do Rei. Aleluia! Eu realmente, irmãos, e Deus vai dizer para você assim, que Ele está dizendo: a alma que eu criei, diz o profeta, eu não vou deixar que ela muito tempo fique sem consolação, porque ela pode se esfriar. Deus sabe o tempo da sua aridez, Deus sabe quanto tempo você precisa falar isso, e Ele sabe que se Ele te manter mais tempo que isso, você pode se esfriar. Deus é consciente do que está passando com você. Você só precisa mostrar para Ele que no meio dos ímpios hoje, você é aquele que escolheu mudar de vida, você é aquele que escolheu retornar, você é aquele que escolheu converter, você é aquele que escolheu na tua casa, na tua vida, professar o nome do Deus único. E aí vem outra resposta para Deus: você passou pela aridez, sofrendo, com Deus, chorando, ninguém acreditava em você, as pessoas da tua casa te causaram feridas, te machucaram, te apontaram o dedo. Versículo 16: eu vi a sua conduta, disse o Senhor. Que conduta que é essa? Que conduta que é essa que o Senhor viu em nós, no meio da aridez? Eu estava sofrendo, mas eu não neguei o Senhor. Eles disseram que não ia dar certo, mas eu acreditei no Senhor. O
próprio Deus não falava comigo, mas eu ainda assim continuei, somente com o efeito de uma promessa que não foi me retirada, e eu permaneci firme. Eu chorei, tinha dia que eu não queria ir, tinha dia que eu não queria ir na missa, tinha dia que eu não queria rezar o terço, e Deus está dizendo: eu vi sua conduta, essa conduta. Eu não vi você fazendo como muitos outros que foram adorar outros deuses. Teve gente doente na sua casa, foi buscar pastor para levar dentro da casa, foi buscar espírita, foi buscar remédio tratado em centro espírita, foi buscar em outro lugar. Não, você não fez isso não, você não criou idolatria. Você continuou com o rosário, acreditando, pedindo a Nossa Senhora, pedindo para o Deus vivo vir te visitar, e Deus está dizendo: eu vi essa conduta sua, parabéns. Eu vi a sua conduta, vou te guiar agora, diz o Senhor, e vou te consolar. Irmão, a consolação de Deus para nós nessa manhã tem um nome, se chama Espírito Santo de Deus, o Consolador, e Ele está sendo derramado no teu coração, árido, frio, sem vida. O Espírito Santo de Deus está sendo efuso no teu coração nessa noite, nessa manhã. O Espírito Santo de Deus está aquecendo o teu coração, o Espírito Santo de Deus está bombeando o teu sangue, o Espírito Santo de Deus está mexendo nas suas emoções, o Espírito Santo está pondo fogo no seu pé. Daqui a pouco nós vamos começar a rezar, você vai sentir vontade de dançar na presença de Deus, mesmo que você esteja passando pela fornalha, mesmo que a fornalha seja quente. Hoje é o dia que o Espírito Santo de Deus está descendo para dançar com você dentro do fogo da tua provação, porque Deus, Ele não te livra da prova, mas Deus, Ele te livra dentro da prova, e na tua prova hoje o Senhor vai te dar vitória, porque o Espírito está vindo com poder sobre este lugar. A consolação tem nome e se chama Espírito Santo de Deus. Eu vou te consolar. Olha para mim. E para cada choro que saiu dos teus olhos, e para cada canto de luto que saiu dos teus lábios, eu vou colocar um canto de vitória agora, e um hino de ação de graça e de louvor a Deus. Deus está tirando o luto da tua alma e pondo um sorriso de vitória, um canto de louvor a Deus nessa manhã na tua vida. Vou colocar nos teus lábios, os lábios de quem? Dos aflitos, diz o Senhor, um canto de ação de graças. E para encerrar, Ele vai dizer algo que é o que sela tudo isso. A vida do árido, depois de um canto de louvor, ele só precisa ter paz. Amém? Você sabe o que é paz? Quando Jesus disse: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, você acha que Jesus está dizendo para você assim, ó, eu estou te dando a ausência de guerra, a ausência de luta? Não, a luta você vai ter sempre. Quando o Senhor disse que Ele está dando paz, é Deus dizendo para mim e para você: eu estou derramando sobre a sua vida toda a plenitude de bênção, de graça e consolação da parte de Deus. O que está dizendo Deus para você? Você vai ter luta, você vai ter luta. Sabe qual é o lema da minha missão? Deus nunca me prometeu ausência de luta, mas em todas elas Ele me prometeu certeza de vitória. E sabe por que eu convivo com essa certeza no meu coração? Porque um dia eu assumi a paz que vem de Deus. Paz não é a ausência de luta, de batalha. Paz é a certeza. Eu estou lutando, eu estou sofrendo, eu estou passando pelo deserto, eu estou passando pela aridez, mas Deus está comigo. É de Deus que eu estou passando. A consolação que você está, a aridez que você está passando, não pensa, foi o diabo só que te levou nessa, não. Foi Deus. Para que aquilo que você proferiu com os seus lábios hoje se ateste com a tua vida. O diabo pode tentar te amassar, o diabo pode tentar pisar. Deixa eu dizer uma coisa para você: antes apertado pela mão de Deus no deserto da aridez, como diz em Jeremias capítulo 18, na mão do oleiro, porque quando o oleiro aperta, amassa, ele está tirando impureza, ele está tirando pedra. Eu estou amassado, eu estou judiado, mas veja na onde eu estou? Na mão do oleiro. Antes amassado, sofrido, mas na mão do oleiro, do que antes debaixo do pé de Satanás. Deus está te tirando toda a obra do mal nessa manhã e está te colocando na mão dele, para dizer: aqui é lugar seguro para você.
Eu vou te dar paz. Irmão, você vai sair daqui com paz no teu coração. Aleluia. O Consolador está no meio de nós. Sabe quando Elias passou pela aridez espiritual? E ele falou: Senhor, eu quero morrer, só restou eu. Deus falou: não, filho, come aqui, come. O que Deus falou para Elias? Come o pão, Eucaristia, e continua. O árido não pode viver longe do altar. Aquele que está passando por aridez não pode viver longe do altar. E por que eu estou falando isso? Porque o irmão Trovão vai falar disso depois. É ou não é, irmão? Aleluia. Porque o árido não pode viver longe do altar. Se não tem lugar para você se esconder, se esconde aqui, ó. Aqui, ó, no altar do Senhor, ó. O que Deus está falando para Elias? Vai, come, eu preparei o pão, mas continua caminhando, porque enquanto você comer o pão, você vai continuar caminhando. Aí Elias entrou numa caverna, foi desobediente. Deus foi lá e falou para ele: filho, o que você está fazendo aí? Elias falou: Senhor, mas muitos já tentaram me matar, só sobrou eu. Deus falou: sai daí, aí não é seu lugar. E por 2 vezes Deus foi e falou para ele: sai da caverna, aí não é o teu lugar. Sabe o que Deus está dizendo nessa manhã? Sai dessa aridez, aí não é o seu lugar. Sai deste lugar, aí não é o seu lugar. Que eu vou preparar muita gente. Eu vou preparar, porque lá na caverna, sabe, debaixo do altar, naquele esconderijo, tem mais muitos homens que não caíram na prostituição, que não viveram como ímpios. Lá debaixo do altar, escondido na caverna, tem muita gente que pode te ajudar. Elias, só sai e caminha. A palavra de Deus diz que veio uma brisa no rachado monte, soprou sobre Elias, e naquele silêncio, Elias sentiu e começou a caminhar, e ele foi encontrando no meio do seu caminho homens como Eliseu, que não se corromperam, que passaram pela aridez, mas estava com ele. O que eu estou querendo dizer para você, irmão? Sai daí, que não é o teu lugar, no pecado, na aridez, nesse sofrimento. E olha para o teu lado, tem alguém que está querendo a mesma coisa que você e quer começar a caminhar. Tem eu que vim aqui para dizer para você: eu sou um daqueles que estava escondido debaixo do altar, e Deus hoje tirou para você. Continua, vai para frente. Daqui a pouco o irmão Trovão vai vir dizer a mesma coisa, porque Deus te escolheu, porque Deus te elegeu. E se você é um eleito de Deus, fica de pé e começa a clamar a consolação e o poder de Deus. Ei, o Senhor está no meio de nós. Recebe o meu coração. É o meu sagrado, é o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar.